você para estar conosco, meditando um pouquinho hoje na Palavra de Deus. É muito bom, é muito importante a gente estar meditando na Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre morte, mas morte no sentido de ausência de Deus, e não somente morte no sentido de extinção. E eu convido você então a estar com a gente esses minutinhos maravilhosos que a gente tem aqui. Boa noite, mais uma vez estamos aqui, é gostoso estar com você aqui participando desses momentos que a gente compartilha com você um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje eu quero estar falando com você um pouquinho com relação à morte, mas a morte ela como a ausência de Deus. Muitos de nós temos a morte como simplesmente uma extinção, né? Mas a verdade é que a morte é simplesmente a ausência total de Deus. E nessa ausência total de Deus, nós começamos então a morrer. Assim como você desliga uma lâmpada da tomada, por alguns minutos ela vai se esfriando. Ela não deixa de ser lâmpada, mas ela deixa de estar operando conforme o significado do seu nome, que é emitir luz. Ela não emite mais luz, ela simplesmente é uma lâmpada, mas não tem mais energia em si própria. Assim é o ser humano. E eu quero convidar você hoje para a gente ler um pouquinho desta palavra e fazer com que cada um possa entender um pouquinho disso, né? Então vamos lá. Nós temos aqui para você um trecho do livro de Gênesis para você. E esse trecho do livro de Gênesis é muito importante, porque aqui fala quando nós começamos a ter problemas com a morte, né? Gênesis 2, 8, 17. Eu quero convidar você um pouquinho a meditar um pouquinho, né? Nesse texto. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bedélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Essa palavra de Deus, certamente morrerá, significa que é impossível você evitar a morte fazendo aquilo que Deus pediu para que você não fizesse. E aqui nós temos um texto que é um texto clássico e onde há muitas interpretações. Alguns aqui conseguem chegar até maçã nesse texto, coisa que eu não sei que tipo de fruto que é lá, mas eu só sei que é a desobediência, é um fruto de desobediência, tá? Então é importante que você comece a meditar um pouquinho comigo nesse texto. Bom, a vida, ela é a ausência, ou melhor, da morte, melhor dizendo, da morte. E a morte, ela é a ausência de quem tem a vida, que é Deus. Nós vemos aqui um Deus planejando, né? Ele planejou uma coisa, e isso antes mesmo da construção, da criação de todo o universo. Deus já tinha planejado tudo isso, né?
para que o ser humano pudesse observar a inteligência, a capacidade, como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra das tuas mãos. E nós percebemos então que quando Deus entra nesse universo, a primeira coisa que ele faz é ordenar a vida. No que ele ordena a vida, ele diz que a vida precisa de uma coisa muito maravilhosa. O primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a primeira ordem de Deus é: haja luz. E nesse instante, haja luz, então entra no universo físico que está sendo criado a primeira coisa maravilhosa, a primeira ordem de Deus, que é: entra vida, sabedoria, inteligência, graça, ordenação. Então ele começa então a ordenar as coisas que todo mundo conhece. Então ele começa a dar vida ao caos. Ele começa então a tirar de um caos a vida. Ele é o dono da vida, portanto ele tira essa vida desse caos, e então ele estabelece uma ordem nesse caos. E então ele coloca a vida, porque a vida também é a ausência de ordem. Muitas das vezes, a vida, né, sem a ordem, melhor dizendo, ela é totalmente caos. Ela não tem ordenação nenhuma. Então, quando Deus ordena a criação de todas as coisas, ele ordena também a ordem, começando pela ordem. Ele começa então criando aquilo que vem trazer a lume, toda a sua inteligência, capacidade, sabedoria, que é a luz, né? E a partir desse momento então, ele começa então a criar coisas, né? A terra inteira, muitos de nós costumamos chamar o jardim de jardim. O nome do jardim a gente coloca Éden. Na verdade, a terra inteira vai ser o Éden, né? O jardim no Éden. Quando você lê esse texto, você percebe que é um jardim que Deus cria no Éden. Então, entra nesse momento então a ordenação de Deus. Deus então começa a preparar o apartamento para que pudesse colocar o homem dentro desse apartamento sem ter nenhum tipo de necessidades. Deus está preocupado com a sua necessidade básica, todas as suas necessidades legítimas. Hoje nós temos um consumismo muito grande e muitas coisas que nós queremos hoje não é nada mais, nada menos do que simplesmente consumismo ou desejo de ter alguma coisa por ter. Mas nós temos um monte de coisa. Então Deus estabelece aqui então a ordem. Deus começa então a colocar as árvores agradáveis aos olhos, não só aos olhos, mas também boas para alimentos. Nós muitas das vezes, a gente gosta muito da beleza, né? Mas a beleza, ela tem que ter um significado, porque simplesmente beleza por beleza é simplesmente uma coisa insignificante. Mas ela tem ordem, porque ele coloca que as árvores sejam bonitas aos olhos, mas ao mesmo tempo elas venham ter um sustento para o ser humano. Elas são boas para alimento. Tá? E no meio do jardim estavam então duas árvores. Então a gente coloca então essas duas árvores, colocado Moisés, o escritor dos primeiros 5 livros, né? Ele então coloca no meio do jardim a árvore da vida, né? Porque a vontade de Deus é que você opte pela vida. Mas muitos de nós optamos pela morte. A gente não opta por obedecer a Deus, a gente opta por desobedecer a Deus. Esse é o grande problema nosso. Um dos grandes problemas nossos é que a gente opta pela morte. Ou melhor, a gente opta sempre pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando isso acontece, eu vivo por mim mesmo, eu pago o preço, não é Deus que está na direção, eu mesmo tomo as rédeas da minha vida. Isso que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós então largamos de viver na dependência de Deus e optamos por então viver
a nossas próprias custas, né? E aí o problema é sério. O dono da vida se afasta. E quando o dono da vida se afasta, nós começamos então a perder a vida. Quando você percebe então que Adão já está com mais de 900 anos, nós percebemos que ao longo do tempo, depois da queda do homem, depois da desobediência do homem, foi diminuindo essa vida, né? As pessoas foram vivendo menos, cada vez menos. E até hoje nós temos aqui uma estimativa de vida de 70, 75 anos, não é? E a gente então passa a achar que isso é uma maravilha, 70, 75, 80 anos. A gente passa a achar que isso é uma maravilha, mas a gente está no estado de morte. Exatamente dessa forma, desse jeito, entrou a morte. E a morte, ela entrou exatamente porque o homem optou por viver nas suas próprias custas. Custa daquele que não pode gerar vida. Eu só posso dar continuidade àquilo que Deus me ordenou, mas eu não posso gerar vida. Então, o que nós queremos dizer com tudo isso é que, sem Deus, a sua casa, ela começa então a ter mais morte, cada vez mais morte do que vida. Nós percebemos então que os problemas começam a surgir. Nós vemos então os sintomas, né, da morte começam a se estabelecer. Por exemplo, as drogas, a doença, a miséria, o pecado, a moralidade sexual, a ética, a moral. A gente então começa a perceber que a morte entra. Você quer que a vida entre na sua vida, na sua casa? Então deixa Deus entrar. Em nome de Jesus Cristo, você então vai perceber que a graça de Deus vai se estabelecer de uma forma tremenda na sua casa e a vida vai entrar. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Agora eu te convido para a gente estar nesse momento buscando o autor da vida, né? E buscando para a sua vida, para a minha, para nossas vidas, dependemos dele, dependemos de Deus. Eu convido você agora a estar com a gente em oração e entrar com a gente no estado de oração aonde podemos ter em nossos corações a vida. Senhor nosso Deus, nesse momento nós elevamos a Ti em oração o nosso coração. E não somente por nós, não somente por aqueles que estão nos ouvindo, mas por todos aqueles que pertencem à família daqueles que estão nos ouvindo, e que o Senhor possa tocar sobre eles, Pai, trazer vida a essas vidas, Pai. Então, para a glória do Teu santo e bendito nome, eu te peço que dos céus manifestou a Tua glória, e ali naquela cruz o Senhor carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Então nós pedimos agora que isso seja aplicado em nossas vidas, em nome de Jesus. Optamos agora pela vida, pedimos ao Senhor a vida, pedimos ao Senhor a cura, a libertação, a bênção sobre todas as famílias que estamos ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.